Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pod. E aqui você já sabe, né? Aqui é o podcast onde o doutor pode falar o que ele quiser. Lógico, com certas moderações, né? Que eu tô aqui para dar algumas moderações. Olha, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e já pega aí, ó, e vai enviando para as pessoas que você gosta e para as pessoas que você não gosta, tá? As pessoas que você não gosta, você fala, olha, vou te passar um podcast para você mudar de vida. E a pessoa que você gosta, você fala assim, eu vou te passar um podcast para você melhorar de vida também. Um forte abraço para todos que estão nos assistindo e hoje estamos recebendo aqui para falar sobre saúde bucal, saúde integrativa, diversos assuntos, o doutor Roberto de Paula. Tudo bom, doutor? Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom a todos aí, ouvintes? Eu acho que esse assunto vai ser muito interessante para muita gente aí, né? E obrigado pela oportunidade, tá? De estar aqui falando desse assunto, porque é importantíssimo isso. Olha, nós vamos falar de assuntos que são relevantes para todo mundo, não é verdade, doutor? Exatamente. Então, doutor, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, né? Aquele currículo, para que as pessoas já saibam, né? Vamos resumir. Sou Roberto de Paula, sou formado em odontologia, sou dentista, mas hoje eu me considero mais gentista. A gente trabalha com gente, né? Uhum. Minha especialidade é sou implantodontista, sou especialista em prótese e reabilitação oral, tá? E venho trazer algumas novidades, coisas que já existem há bastante tempo e que eu tenho usado muito com soluções em muitos casos que às vezes precisa fazer uma cirurgia muito grande e com essas técnicas a gente pode eliminar essas quantidades de coisas que são feitas no consultório hoje, né? Inclusive a saúde do corpo. Mas, doutor, então é muito interessante. Aí já começou a ficar legal o nosso bate-papo aqui. E a propósito, nós temos mais uma convidada hoje. E eu quero que vocês conheçam a convidada que o doutor Roberto trouxe. Qual que é o nome da nossa convidada aqui, doutor? Bom, eu não sei se é homem ou se é mulher, não, mas parece que é homem. Eu tô falando que é convidada, né, porque é a caveira. A caveira. Essa aqui, ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. E o senhor não pôs nenhum nome nela, não, né? Não, por enquanto não. A gente, ó, Segue sugestões aí. É isso, você que está nos assistindo aí, ó, já cria um nome aí, coloca nos comentários aqui embaixo um nome interessante para esse nosso crânio, vamos dizer assim. Nosso amigo aqui que vai ajudar a gente aqui. É verdade. Ô doutor, e o que nós podemos falar sobre essa parte da biocibernética bucal? Olha, esse nome deve ser muito diferente para muita gente. Eu nunca ouvi. Não é. A biocibernética bucal, ela nasceu no Brasil por um dentista chamado Mário Baldani e seu companheiro de trabalho, Denizar Figueiredo, que era seu protético. A biocibernética nasceu em volta de 1965 em Campinas, ele era dentista. Mas já tem muito tempo. Já tem bastante tempo. E com isso vem evoluindo no Brasil, e ela é brasileira, desde lá para cá. E a gente fazendo pesquisa e desenvolvendo ainda mais essa técnica. É uma técnica, então. É uma técnica. Resumindo, o que é isso? Você trata da boca e melhora o corpo. Mas como que funciona esse lado aí? Bom, deixa eu pedir ajuda. Mexeu na boca, mexeu no pé? Mexeu no corpo todo, inclusive no pé, na postura corporal. Vamos explicar. Eu não sei pegar esse nossa amiga caveira aqui. Isso aqui é um crânio real. Isso é um crânio humano. Eu não sei qual a idade, quem foi essa pessoa, quantos anos tem. Deve ter mais de 200 anos. Mas, olha que interessante, se eu olhar pela arcada dos dentes, formação, cáries, tudo que aconteceu aqui nesses dentes, eu consigo saber, mas é muita coisa da vida dessa pessoa aqui, que eu nem sei quem que é. Eu sei o estilo de vida só que pela ela boca. Só o que ela comeu, como ela comia. Exatamente. E chamada de biodecodificação dental. Dá para ver aqui os antepassados, todos aqui. Dá para saber, por exemplo, se ela foi uma pessoa que veio da África, da Europa, tudo. Inclusive indígena. É mesmo? E saber como que foi o estilo de vida. E o mais importante,
Quais que foram os fatores emocionais durante a vida que interferiram mais na saúde da boca dessa pessoa e do corpo todo? Ué, doutor, então a gente está aqui no podcast para entender um pouquinho disso. Eu já estou curioso. E aposto que o pessoal que está nos assistindo também já ficou curioso. Só através da boca já deu para identificar um tanto de coisa aí. A boca, a medicina chinesa, ela ajuda o diagnóstico das doenças bucais pela língua, né? Pela boca. Mas é interessante. A criança, quando nasce, ela nasce com todos os órgãos prontos. Todos os órgãos. Só vai crescer e evoluir. Só tem um órgão que não tá pronto quando ela nasce. Sabe qual é? Provavelmente é a boca, né? O palato dela. É a boca. É esse sistema aqui, ó, estomatognático. A face não tá pronta. E você sabe com quantos anos que vai ficar pronta a boca de uma pessoa? Eu vou chutar, doutor. Sei lá, com uns 12 a 15 anos? Não, a idade certa para ficar pronta a formação bucal é com 28 anos. 28 anos? Que é o quarto setênio. Agora, você imagina o que acontece com essa pessoa, com seres humanos, do 0 até os 28 anos de idade. Todos os processos de conflitos emocionais que a pessoa passa durante a vida toda. Né? Interessante um assunto. Já viu criança que tem muita cárie? Sim. Às vezes o pai fica brigando que não usa fio dental, não passa, não escova. É polêmico, mas é verdade. Cárie não tem muito a ver com bactéria, não. Existem as cáries que são causadas por bactéria, tá? Mas as cáries são conflitos emocionais. Ué, interessante, hein? São conflitos emocionais. Agora a gente vai trazer até psicólogo bucal. Exatamente. Inclusive, esse trabalho é feito com parceria, com a psicologia, com a PNL. Mas realmente a criança que geralmente tem um processo de dor, de abandono, geralmente ela tem muito problema na boca, né? Exatamente. Aí você avaliando os traços de personalidade, você percebe isso. Quer um exemplo fácil? Às vezes a criança tem muita cárie. E quando você vai avaliar na questão da psicologia, que trabalha em parceria com o profissional dessa área, você vê que os conflitos são dos pais. Existem brigas entre os pais dentro de casa e muitos conflitos. E quem absorve isso é a criança. Então, os processos de ulcerações de cárie acontecem. E muitas cáries em adultos acontecem de dentro para fora. É uma ulceração. É como se fosse, como acontece também em alguns casos, que as pessoas têm, por exemplo, um câncer que vem de uma parte psicossomática dela, né? Isso. Aí que entra a medicina integrativa. Nós precisamos estudar, junto com médicos, profissionais da área, quais são os fatores relevantes para entender qual que é a porcentagem de tratamento de cada um. Por exemplo, tem muitos problemas na coluna cervical, hérnia de disco, na coluna, que é resolvido simplesmente mexendo nessa parte aqui, ó, mandíbula, alterando a posição e corrigindo. A mandíbula, ela é intimamente ligada a essa articulação do pescoço, ó. A articulação aqui da base do crânio, chamam côndilo occipital, que sai de baixo, onde saem as vértebras do pescoço. Né? Então, são muito ligadas. Os problemas de posicionamento de vértebras, tudo ligado à estrutura bucal. E é uma via de mão dupla. Se dá um problema na coluna, afeta a mandíbula, e problemas na mandíbula afetam principalmente a coluna, de uma forma até mais forte, sabe? E é dificilmente uma pessoa que tem uma postura mandibular perfeita, né? É difícil, né? Porque geralmente a pessoa mastiga mais de um lado do que do outro. Exatamente, são os hábitos, né? Uhum. Então, o que é essa odontologia? A gente chama isso hoje de odontologia orofacial ou medicina orofacial, que é uma tendência hoje. Tá? O que é isso? A gente começa com o tratamento com a criança, com os pais, avalia as radiografias dos pais, vê as estruturas de biodecodificação genética dos antepassados, o que a criança pode ter ali com a questão genética e o que pode ter em relação aos hábitos e principalmente as questões culturais da cidade onde vive, do país onde vive e da cidade, da família onde está, né? É muito comum a gente dizer que a maioria dos problemas do ser humano acontece na primeira amamentação, que são as primeiras deglutições. Acontece nessa fase. Inclusive, muitos casos de autismo são causados nessa fase. Às vezes a mãe amamenta a criança, existe algum tipo de rejeição em alguns casos e a mãe não olha para a criança naquele momento.
ela desvia o olhar, ou não quer estar ali. A criança procura a mãe amamentando, ela desvia o olhar e acha outro foco. Muitas causas de autismo são causadas nesse momento. Interessante, Tá? hein? Esse tipo de autismo. Tem outras Claro, tem níveis também, tem né? diferentes, né? E é interessante que é muito comum os médicos indicarem para quem tem criança novinha amamentando, a amamentação vertical, coloca a criança em pezinha. E vertical mesmo. Se o peito tem mais leite do que o outro, vai troca, mas a criança sempre na vertical. Nunca deitado. Porque isso desenvolve os dois lados dos hemisférios laterais do crânio, os seios maxilares, que ficam embaixo do olho. Hoje em dia a área da saúde, né, vem evoluindo demais, né, doutor? Evoluiu muito. Agora, está evoluindo também essa questão humanizada. Sim. Né? Então, você pega uma criança hoje, identifica essas questões com a ajuda de outros profissionais, junto com o osteopata, profissionais da área da psicologia, e a gente trabalha junto com o cliente, junto com essa odontologia diferenciada, para poder tratar essas questões respiratórias desde a infância, para que chegue ao adulto com o mínimo de problemas possíveis, né? De dificuldades, né? Reduzir o máximo possível, né? Porque se através da mandíbula ele pode ter um problema numa hérnia, vai ser qualidade de vida, né? Exatamente. E por incrível que pareça, a medicina orofacial hoje detecta mais de 100 doenças respiratórias, inclusive muitas enxaquecas são causadas por respiradores bucais. O que é isso? Pessoas que respiram muito pela boca têm essa estrutura da mandíbula lá atrás. Ela fica bem para trás. Tem os classe 3 que são para frente e os classe 2 para trás. A maioria das pessoas respiram pela boca. Por questões culturais, emocionais, não permite que a mandíbula se desenvolva corretamente durante essa fase de infância e adolescência, né? Então, esses tratamentos, os aparelhos que a gente usa para trabalhar, para desenvolver a estrutura respiratória, resolvem milhões vou falar milhões porque para dar uma ênfase, né? Uma ênfase, dá um peso, né? Um peso, muitas doenças. Doutor, e tem como corrigir, por exemplo, essa projeção da mandíbula, essa retração da mandíbula com esses tratamentos que o senhor desenvolve? Isso baseado em remodelação óssea. Uhum. Baseado em alguns Mesmo aparelhos. uma pessoa com 50 anos de idade? Até com 90. Que bom, é. O tecido ósseo no corpo é o tecido mais plástico do ser humano. E se adapta, né? Se adapta. Então, com estímulo constante, aos poucos, você consegue remodelar a estrutura óssea. Você consegue mudar a posição, aumentar um pouquinho, mudar o formato, e conseguimos tirar essa estrutura respiratória da boca para passar para o nariz. Inclusive, desvio de septo. Já ouviu falar desvio de septo? A pessoa não consegue respirar para um lado do nariz? Sim. Acontece muito nessa região aqui do nariz, ó, esse ossinho que está aqui dentro. Não sei se dá para ver ali. Esse ossinho aqui, ó. Lá dentro. O que acontece com o desvio de septo? Às vezes a pessoa quer operar, opera e não resolve. Né? É uma cartilagem, né? E por que opera e não resolve? Na maioria dos casos. O que acontece? Aqui embaixo, nós temos o palato duro, que é a parte superior da boca, e ela está exatamente encostada no septo. Então o que acontece? O septo é bem profundo, né? É profundo. Mas quando a pessoa respira pela boca, não respira pelo nariz, não desenvolve essa região da maxila. Então o palato ele sobe, ele é empurrado para cima e empurra o septo nasal para cima. Então o que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Faz uma concha, né? Faz uma concha e vai entortar e vai tampar um lado. Então como que se resolve isso tudo? Há alguns aparelhos de ortopedia para aumentar o palato, modificar o osso para ele voltar à posição, a pessoa voltar a respirar. Né? Sem precisar de uma cirurgia, né? Que é uma coisa muito invasiva. Resolve-se muitas coisas. E isso é demorado, doutor, esse procedimento? Assim, esse ajuste anatômico novamente? Olha, depende muito do caso. Para adulto, vamos falar assim, o tratamento ele demora em média de 8 meses a 1 ano e meio. Relativamente não é um... A pessoa já ficou 40, 50 anos com aquele problema? Ficou. Aí depende muito do uso do aparelho, quanto a pessoa tem disponibilidade, da ansiedade dele, da tranquilidade. Então isso vai se acompanhando, né? E uma pessoa consegue ficar livre de muitas
alergias odontopáticas, que são causadas pela pouca respiração, né? Por que as alergias dão aquela quantidade de alergia, a pessoa não consegue respirar, tem muito catarro? Por quê? Quando a pessoa tem mordida profunda lá atrás, prende a respiração, a língua é jogada para trás, aí trava a passagem do ar. Uhum. A pessoa tem que respirar muito rápido para suprir o que precisa de oxigênio. E a mucosa lá dentro fica ressecada. Aí o corpo tem que produzir aquele muco ali para não danificar a mucosa. É uma proteção, né? É uma proteção. E eu já vi muitas pessoas que têm problema de adenoide, de amígdalas, né? Que tem esse problema e ainda respira pela boca, né? Exatamente. O céu da boca fica bem curvado. Além das amígdalas, que em muitos casos são cirurgia, mas muitos deles não precisam fazer cirurgia. Simplesmente remodelar, reposicionar a mandíbula para que a língua não esprema as amígdalas lá para o fundo. E não inflame. E coloque todos na posição correta. Né? Quando você consegue colocar o espaço da boca vazio aonde tem que ficar, então os problemas respiratórios se resolvem. E muitas enxaquecas, dores no ombro. E algumas pessoas que sentem assim, dores faciais, que às vezes ela acha até que é uma sinusite, pode ser causado também por esse probleminha aí da mandíbula? Pode. O que acontece? Tem muitas dores que são muito fortes, tipo as dores nessa inervação toda da face, do trigêmeo. O que acontece nesses casos? Quando a pessoa respira pela boca, trava essa musculatura, a musculatura, existem muitas artérias que saem do coração e vão inervar o cérebro, certo? Inclusive o cerebelo, que programa o equilíbrio do corpo. Então, quando a boca está lá atrás, a língua está pressionando, uma pessoa tem questões emocionais que são resolvidas por um trabalho com um psicólogo e tal. O que acontece? Ele já ajuda a destravar essa região. E principalmente a artéria cervical que passa aqui no fundo, a gente consegue ver pela radiografia, ela é muito pressionada pela musculatura e diminui o fluxo de oxigênio para o cérebro. Estrangula ela. Estrangula. Aí vem uma série de doenças causadas pela falta de oxigenação do cérebro, né? Alguns níveis de mal de Parkinson são resolvidos, por exemplo, tem alguns casos de pessoas que chegam no consultório com a mão balançando. Sim. Né? Alguns níveis. Outras têm fundamento neurológico, aí precisa de um trabalho com um neurologista, tem que trabalhar em conjunto. Mas quando é causado por esse travamento respiratório a vida inteira, acontece esse bloqueio nas artérias, o oxigênio não chega lá em cima. E a mão começa a balançar. As extremidades, talvez, né? Pé também, né? Aí o que acontece? A pessoa chega no consultório e está balançando a mão, né? Está balançando. Achando que é Parkinson, assim, né? Pois é. Vou contar, mas isso pode testar em casa, não tem problema, mas tem que ser feito uma análise junto com a medicina antes, tá? Junto com o médico, para saber a causa. Quando o fator é odontopático, é respiratório, o que acontece? A pessoa está balançando a mão no Parkinson. A gente põe um aparelhinho na hora, pede a pessoa para puxar a mandíbula para frente assim, ó. Põe numa estrutura aqui na frente e deixa um tempo. A hora que se puxa a mandíbula para frente e apoia... E oxigena tudo de novo. Aí libera as tensões. Aí a mão começa a parar. Interessante, hein, doutor? Muitas questões... Isso é uma qualidade de vida, hein? Porque tem pessoas que tremem... Não uma mão apenas, até duas, né? A perna vai ficando muito... Exatamente. Atrapalhando mesmo a qualidade de vida. Atrapalha. Aqui nós temos um ossinho aqui, a primeira vértebra do pescoço, que é o Atlas. É a base do crânio. Ele segura aqui. O Atlas cervical? O Atlas cervical, a primeira vértebra. Uhum. O Atlas é o que comanda todas as vértebras da coluna. Tá? E o que acontece? A mandíbula tem ligação direta com o Atlas. É até alinhada, né? Está alinhada com ele, os ligamentos, as musculaturas, os músculos, todos alinhados aqui, né? Quando a gente posiciona a mandíbula na posição certa, existe uma técnica para se fazer isso, para colocar a pessoa em pé, ver o apoio dos pés, interfere, vai mudando a mandíbula até chegar ao ponto que a pessoa alinha. A hora que alinha, a pessoa perde os desequilíbrios, as sensações de desmaio, a pessoa consegue se alinhar e o corpo fica ereto. Então, se às vezes a pessoa mastiga de um lado, o corpo tende para ir para um lado, corrige e melhora a sua performance. Isso é usado muito com atleta para aumentar o desempenho. É como se fosse um nivelamento da pessoa, né? Ela alinhamento e balanceamento. Fora de prumo.
Se fosse um Exatamente. pedreiro, ia falar assim, você está fora de prumo. Exatamente, é um alinhamento e balanceamento. E isso precisa de ser feito toda vez que vai fazer um tratamento odontológico. O alinhamento, balanceamento da estrutura óssea, da mordida, da postura óssea, mandibular e da maxila. Depois se faz o tratamento dentário para colocar. Como que pode ser explicado isso muito fácil? Pô, você entende de carro, não entende? Pouquinho. Mas entende. Entendo. Você sabe que quando você for colocar um pneu novo no seu carro, Uhum, você tem que alinhar, balancear e mexer na suspensão. isso. Tá, a suspensão tá aqui, ó. É aqui, ó, na articulação da mandíbula, ó. Então, primeira coisa, você alinha, balanceia, mexe a suspensão, coloca o monobloco certinho, depois te coloca o pneu novo no seu carro. Aí você vai andar Liso, né? Tranquilo. liso, muitos meses sem dar problema, sem desgastar. O que muita gente, muitas clínicas fazem aí? Te vende um pneu novinho pro seu carro, mas não alinha, não balanceia e não mexe na suspensão. Aí começa a comer a banda do pneu ali. Isso, aí cria recorrência para você voltar lá e gastar de novo. Entendeu? E por incrível que pareça, muitos profissionais fazem isso sem saber. Sem maldade, né, doutor? Sem maldade. Porque é isso que o senhor está trazendo para a gente aqui. Muitos dos dentistas também não estão muito por dentro desse assunto, né? Essa Por falta de buscar esse conhecimento, né? Olha, até por falta de... O próprio público... A intenção principal é orientar. Falar que existe isso. Que precisa ser feito isso baseado com a biocibernética, biodecodificação, ortopedia facial, e inclusive trabalhar isso junto com quiropraxistas e osteopatas, que trabalham o corpo. E já foi o tempo que a medicina via só o corpo e esquecia da boca. Não, hoje em dia é tudo integrado. É tudo integrado, mas tem muita gente, a maioria, como sai da faculdade, é treinado para isso. Quando eu fiz um curso de implantodontia, eu fui treinado, há 25 anos atrás, para sair do curso e esperar que a pessoa perdesse o dente para colocar implante. Ou seja, se a pessoa Entendeu? tinha... Então pode acontecer, que nem o senhor até falou dessa questão das cáries e das perdas ósseas e tudo mais, por falta de conhecimento do profissional, ele acabar levando o paciente para um implante que às vezes ele talvez não precisaria. Não precisaria. Porque se ele tivesse um alinhamento mandibular, uma estrutura física mais adaptada, ele estaria 100%. Exatamente. E é isso que essa técnica que eu faço todo dia no consultório, ela promove. Claro que eu tenho que pagar os incêndios. Claro, normal. E corrigir. E a pessoa, com qualquer idade, pode ser feito isso, né? Você posturando a mandíbula, se você alinha, elimina vários problemas de joelho, calcanhar, faceite, plantar, pessoa está com dor no apoio dos pés, problema nos quadris, na coluna, hernia de disco. Muita coisa, em muitos desses casos, são resolvidos pela postura da mandíbula. Outros não. Aí precisa do ortopedista, do quiropraxista. Não, e nós, assim, quando a gente está andando pela cidade, nós vemos muitas pessoas com um corpo torto, né? Você vê Exatamente. que a pessoa está com a coluna torta, está com problema. Às vezes até pessoas que foram atletas um dia e que foram terminaram aquela fase de atletas e aí o corpo dela parece que entortou. Será que por um problema também nessa Aí parte? aí você vai avaliar, a pessoa está mordendo só de um lado, a boca está torta, a mandíbula está fora da posição. Se a mandíbula desvia para a esquerda na posição, o seu corpo vai puxar para a esquerda. Sabe que as pessoas que você anda junto na rua, vem cá, vamos andar aqui, vamos passear. Você vai andando, a pessoa aos poucos vai chegar, vai esbarrando você. Bate o ombro com o ombro. Fica esbarrando o tempo todo. Ela está puxando para um lado só. Tem que fazer o alinhamento. Precisa fazer o alinhamento. E a maioria dos casos é feito pela boca. É feito pela boca. Você quer ver uma coisa? Muitos casos de glaucoma que atinge os olhos. O que é isso? Falta de oxigenação nos olhos. Muitos problemas visuais são causados por falta de oxigenação. Que hoje em dia, muitos casos, a medicina não consegue descobrir quais são os problemas. Trata, mas E não com consegue descobrir a antecedência causa. também, né? Isso, porque isso aí são doenças odontopáticas, que o dentista estuda isso pela anatomia, porque os médicos não estudam odontologia. Uhum. Né? E a medicina orofacial, ela veio para trabalhar essa questão em conjunto, né? Por quê? Aí embaixo do crânio, aqui, ó, embaixo do crânio tem esse osso aqui, ó, que é o osso etimoide, que é a base do crânio. E sabe aonde que esse osso liga?
diretamente na mandíbula para fazer esse movimento que é para frente e para trás, assim, ó. Uhum. Vai para frente e para trás. A base desse osso, se tiver algum problema articular ou problema da articulação, Deve travar tudo. então trava e acaba fazendo o quê? Tem muitas artérias que saem aqui na parte interna, que vai para dentro da base, no fundo dos olhos. Então esse travamento, essa pressão comprime esses vasos. Não chega o oxigênio lá no globo ocular. É, inclusive a base muscular também. Casos de diplopia de imagem, o que é isso? Se a pessoa olha e fica vendo duas imagens, uma para cima e outra para baixo. Eu achando que era astigmatismo. Não, alguns casos são, né? Uhum. Mas outros casos não. Você vai fazer o teste no consultório, vai fazer os testes mandibulares de pressão e quando o problema de diplopia é odontopático, quando você postura a mandíbula, a imagem automaticamente já vai regulando e já vai chegando na posição. Interessante. E isso, o senhor faz esse acompanhamento do paciente lá no seu consultório, doutor? Lógico, com os outros profissionais das áreas específicas, né? Sim. A pessoa tem que chegar a trazer os exames. Muitas vezes já vem de neurologista, já vem muitos são indicados por otorrinos, que vai avaliar a questão interna, ouvido, dor no ouvido, não sabe o que Zumbido. tem. Zumbido, não acha nada. A mandíbula também está ligada a essa questão de zumbido? Está ligada. Por quê? Vê se dá para ver aqui. Esse aqui é a entrada do ouvido da nossa amiga caveira aqui, ó. Que o pessoal vai escolher um nome em breve e colocar nos comentários. Ó. Tá aqui, ó. Tá? Agora, o que tem aqui? Pertinho. Aqui o ouvido. E aqui... O que tem aqui? Esse eu não sei o nome não, doutor. Isso aqui é onde encaixa a mandíbula. Ah, o encaixe da mandíbula. Pode falar, se você pode falar. Ah, eu não, vou falar, vai ficar gravado ali, o pessoal vai falar Exatamente, que essa aqui é a fossa do temporal, a fossa articular. Perfeito. E a mandíbula encaixa exatamente aqui, é onde pressiona. Olha só o tamanho da parede que tem entre o encaixe da mandíbula para o ouvido médio. Então, quando existe uma inflamação, uma compressão muito forte nessa área, por um problema de bruxismo. O que é o bruxismo? É aquele arrastar dos dentes, né? Mas não é só isso, não. É apertar também. Apertamento, é. Apertamento, arrastar, ficar mordendo o tempo todo. Então, gera um problema inflamatório aqui, gera uma pressão interna muito grande. Essa pressão atrapalha o funcionamento do ouvido médio. O bruxismo acontece muito também em crianças, né? Que estão naquela fase de crescimento ósseo e tudo mais, né? Sim, a fase de remodelação. Fase do crescimento dos dentes, a troca dos dentes. Eu lembro que meu filho, quando estava nessa fase, chegava, dava para ouvir de um quarto no outro aquele ranger dos dentes. E depois parou. Mas... Tinha uma turma antigamente que falava que é lombriga, né? É verme. O pessoal já ouviu falar mesmo, que falava assim, ele deve estar com verme. Não, isso aí é mesmo um reposicionamento. É um reposicionamento, é a readaptação que acontece naturalmente. Você falou uma coisa interessante. Você sabe quais são as principais funções dos dentes? Pode chutar. As funções dos dentes, se a gente for pensar de forma rasa, né, seria auxiliar na mastigação, no corte, na estrutura bucal. Isso. Essa é a quarta função. E qual que é a terceira, a segunda e a primeira? A principal função dos dentes... Vamos falar da terceira. Então vamos lá. Deixa a primeira para o final, né? Isso, é a cereja do bolo. Vamos lá. Terceira principal função dos dentes. Eu posso falar que é defesa. É usado como defesa. Defesa para ataque, você morder, sair de uma situação, se defender de alguma coisa. Rasgar alguma coisa. Rasgar. A mastigação é a quarta. Tá? A segunda principal função dos dentes é o posicionamento social. Aonde você está. Entendeu? Você mostra quem você é pelo formato dos seus dentes. Então, você avaliando a estrutura dos dentes, já entra um pouco em biodecodificação. Olha a pessoa, vê o formato dos dentes ali, se analisa, você já sabe qual é o tipo de personalidade que aquela pessoa tem. E isso é passado de pessoa para pessoa, sem a pessoa saber disso conscientemente. Isso é passado inconscientemente pela linguagem corporal e visual. Então, se você olha uma pessoa, ela tem um espaço, o dente pontudo, aquilo te passa uma informação. Né? Antes de chegar na primeira função, tive um caso de uma cliente que ela chegou no consultório, doutor, faça alguma coisa, já usei para ele, não resolve nada. Por quê? Meus dentes fazem bullying comigo.
Tem vida própria? Tem vida própria. Eu falei, o que é isso? Aí essa moça chegou, tem até um vídeo no Instagram mostrando o caso dela. Eles fazem bullying comigo, eu olho assim, eles são pequenos, eles têm espaço. Eu sempre fui ridicularizada na infância, eles falavam dos meus dentes, que era um pouco esquisito, e eu não consigo crescer na empresa, não consigo, porque eu fico sofrendo bullying o tempo todo. Aí então vamos fazer um teste. Com as técnicas de biodecodificação, linguagem funcional dos dentes, nós fizemos isso é feito na hora, isso chama simulação imediata. Então aplica uma resina nos dentes, a pessoa olha, aí de repente olhou assim, nossa, estou me sentindo mulherão. É só uma máscara ali para ela se ver como estaria, né? Porque o dente, ele estava com um processo mostrando ali o que ela olhava no espelho do que ela não era aquilo. Entendeu? Por um processo na infância, algum problema emocional, não deixaram os dentes crescerem da forma que deveriam, né? E desgastou, deu um espaço. A hora que foi feita a reabilitação, colocou as chamadas famosas lentes de contato, as facetas, corrigiu o formato, ela se soltou, tirou o freio de mão. A pessoa não muda a personalidade, ela se solta. Mas ela se sente mais confiante, né, doutor? Mais confiante. É igual as pessoas hoje em dia que fazem blefaroplastia, que colocam cabelo, que colocam, muitos dos jogadores de futebol aí colocam essas lentes de contato, até exagerado às vezes, né, doutor? Parece que tá mastigando queijo, né? Tão branco que é, né? Não, um dente, eu acho feio, eu não gosto não. Um dente branco absurdo, chega a ficar azulado, né? Nem fica branco. tão branco, parece que tá mastigando queijo. Eu não gosto não, acho isso é bem feio. mineiro, né? Mastigando queijo, mastigando queijo, De longe chegando, mas tem gente que gosta, né? É porque ele quer mostrar, né, que colocou. E lente de contato, parte estética, que eu trabalho também, não é bem assim que funciona. Você não é indicado para qualquer pessoa. Na maioria dos casos, você faz simplesmente um clareamento nos dentes. E o que precisa corrigir é feito com resina, simplesmente um pouquinho. Resina composta, ali, né? Resina composta. É a forma de fazer e a forma de alinhar, cara, de balancear. A resina vai durar 10, 15 anos, igual a porcelana. Mas a resina com o tempo ela escurece, a lente não escurece? Por incrível que pareça, a maior inimiga da resina é a escova de dente. É mesmo? É. Porque a pessoa faz com muita força? A pessoa acha que a escova tem que arear o dente, né? Ela acha que vai clarear escovando. E não é assim que funciona. E pega a pasta de dente, compra pasta de dente que mais que clareia. Isso tudo é balela para vender para você, tá? Sabe qual é a função da pasta de dente? Você sabe? A pessoa fala que é para higienizar a boca, não, né? A função dela é detergente. Ah, sim. É só para tirar gordura da boca, mais nada. Então você pode escolher a mais barata, que você acha mais gostosa. Gordura. Escova de dente é só para levar a pasta ali para tirar. O que vai limpar mesmo é o fio dental, né? Limpa é o fio dental. E por incrível que pareça, a substância, o melhor antisséptico bucal que existe no mundo é a própria saliva. Assim, você vê que a pessoa come um churrasco, isso. A carne agarra um dente, a saliva com o tempo vai digerindo ela ali, né? Derretendo ela, Demora muito, mas o fio dental tem que tirar. Sim. Mas o que acontece com a saliva? Existem 2 tipos de saliva. Nós vamos chegar na principal função dos dentes, tá? Vamos falar dela. Nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho. Continua seguindo aí, assistindo. A saliva ela é secretada nos ductos das parótidas, que fica assim, na região do molar e nas sublinguais. São salivas diferentes. Chama a saliva branca e a transparente, tá? Essas salivas, elas quando se unem, elas têm a substância interna que não deixa nenhuma bactéria crescer nos dentes, não deixa dar cárie e não deixa dar nem tártaro. Sensacional, né? A saliva, perfeita. Por que as pessoas não conseguem esse tipo de saliva? Porque são respiradoras bucais. O que acontece? A boca afunda, pressiona, então fica essa região constantemente tensão. O que nós temos aqui? O músculo poderoso chama masseter. E o ducto da glândula salivar passa por dentro do músculo. Olha que interessante, o músculo está aqui, certo? O caninho da glândula sai por dentro do músculo. O que acontece quando a pessoa tem respirador bucal e está sob estresse constantemente, está com isso aqui tensionado? Ele fecha. Prende. E aí não vai a saliva. A saliva não vai sair da forma correta. Ela vai criar aquela saliva grossa, vai dar mau hálito, tudo. E a saliva não vai conseguir proteger a boca. Aí vai ter tártaro, vai ter doença periodontal, tudo. Simplesmente por causa disso.
Uma correção na estrutura respiratória, você muda o pH do seu sangue. É por isso, talvez, que algumas pessoas têm uma tendência absurda a ter tártaro e outras nem tanto. E às vezes nem é uma pessoa que escova tanto o dente, né? Exatamente. Que a pessoa realmente, ela acha que tem que fazer muita força para... Tem. Já fiz pesquisa em pessoas de periferia que vivem sem condições de higiene. Quando mesmo uma pessoa sendo pobre, quando a família é equilibrada, tem amor com os filhos e tem uma estrutura respiratória boa, eles não limpam os dentes e não tem cárie. Tem, assim, posicionamento de dentes diferente, coisas Claro. E, ao mesmo tempo, pessoas que têm uma condição boa, mas que a estrutura emocional familiar é muito pesada, eles têm muitas cáries. Interessante, hein, doutor? E vamos falar também dessa questão aí que o senhor... Ah, não. Temos a cereja do bolo aí. A cereja do bolo, vamos lá. Top 1. Qual que é a principal função dos dentes? Você tem filho, não tem? Tenho. Quando ele tinha quase 1 ano, volta de 10 meses, não tinha dente nenhum. Sim. Certo? Ele conseguia andar? Não conseguia andar. Ele queria ficar em pé, Mas não conseguia. mas perdia o equilíbrio, né? Você sabe qual que é o momento que a criança consegue firmar o corpo e ficar em pé? Quando o dentinho sai. A hora que os 2 incisivos, geralmente nascem inferior, né? Nasceu de baixo, beleza, nasceu de cima. A hora que a criança toca assim, ó, apoia a parte anterior nos incisivos de leite que nasceram, a criança apoia, ela consegue firmar o corpo. Porque ela cria o apoio. E cria o apoio no calcanhar. Olha que interessante. Futuramente ela consegue correr mais para frente, porque os dentes posteriores vão nascendo e vai apoiando lá atrás e apoia a frente dos pés. Então a principal função dos dentes no ser humano é formatar a sua postura corporal. Isso é coisa que ninguém fala, né? Nem pediatra. Não fala. Porque não estuda odontologia. Entendeu? Estuda outras questões. Por isso que é interessante essa integração. Cada um na sua área, mas trabalhando para um bem comum. Claro. É uma soma, né? A saúde é uma soma. Então, doutor, uma criança que por um determinado problema, por exemplo, ela perdeu esse dente quando recém-nascida ali, 10 meses, 1 ano, ela vai ter muito mais dificuldade, então, para começar a andar. Vamos dizer que ela teve um acidente, né? E ela teve uma queda? Uma queda. Quebrou o dente para apoiar? Ou não, ou isso já dificulta um pouco porque ela consegue apoiar na gengiva, na mandíbula, no osso de baixo, Uhum. na mucosa. Ela apoia um pouquinho e vai um pouco mais devagar. Ah, tá. Né? Vai um pouco mais devagar. E o que é interessante também, esses tratamentos com criança, eles começam logo quando a criança está pequenininha, os pais vêm no consultório, pega a radiografia dos pais, vê a questão genética, o que está ali dentro, e o que a criança vai ter, que é parecido com os pais, na questão física, e principalmente a questão epigenética. O que é isso? Não sei. Explica pra gente aí, doutor. Beleza. A genética, vamos falar assim, para quem entende de informática, você tem um notebook, certo? Sim. Vamos supor que esse notebook casa com outro e vai gerando outro notebook, vai nascendo. Então, vamos supor que um i5 casou com um notebook i5. Vai nascer um i5, certo? Certo. i5. Nunca vai nascer um i7 ali. A não ser que o filho faça um upgrade. É possível também. Mas normalmente vai nascer o i7. Mas o que acontece nas gerações? A genética é o hardware. Vai passando o corpo ali, o formato, cor de pele, cor de olhos, tudo, cabelo. Só que a epigenia, o que transfere para um ser para o outro é a programação. São as programações. São os programas que vêm de pai e de mãe junto, que você recebeu do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, está tudo aí dentro. Então você nasceu cheio de programas instalados. E muitos deles, como você, dependendo da forma com que você lida com as dificuldades, eles vão sendo acionados ou não. Aí é que vem os problemas de boca. Por isso que gêmeos idênticos nascem com as arcadas diferentes. Cada um modula da forma com que dá conta. Ele vê o mundo, cada um vê o mundo de um jeito, mesmo tendo uma genética parecida, né? Então é baseado nisso que se começa tratando desde a criança. Avalia as questões, a leitura corporal dos traços de personalidade daquela criança. O que ela pode ter no futuro e você trabalha, resumindo, trabalha antes para poder evitar problemas no futuro. Por que
Hoje em dia eu trabalho com o cliente para que eu evite ele passar por mim no futuro. Ou por ter os dentes na boca e não precisar de fazer implante no futuro, precisar de fazer nada sério. A não ser que tenha algum acidente, alguma questão de manter, né? É uma questão fora do circuito normal, né? Circuito normal, porque no ser humano normal vai ter um pouquinho de cárie, vai ter um pouquinho de problemas ali. Isso é normal, mas a gente pode reduzir isso, diminuir, trabalhando com essa odontologia integrativa, com a medicina, preservação e principalmente com a psicologia. Uma outra questão, doutor, que assim, já observei, que a pessoa que é um atleta de musculação, por exemplo, quando ele vai levantar um peso, ele geralmente trava a mandíbula, os dentes. Trava. Tem gente que chega até a quebrar dente, né? Acontece muito. Então, como que essa questão da mandíbula, como que é tratado isso? É colocado alguma placa, algum aparelho para fazer esse alinhamento e a pessoa também não sofrer problemas na mandíbula? Bom, trabalho com muitos atletas em várias áreas. Principalmente o pessoal do bodybuilding. O pessoal que pega peso. Uhum. Eles são atletas para isso, eles treinam isso. O que acontece? O ser humano, ele apoia toda a sua força na mandíbula. Então a gente vai pegar peso e apoia. Você lembra pessoas que tinham mania de ficar assim, ó? Com a língua na boca? Sim, não, tem gente que vai manobrar um carro, Faz isso? a pessoa fica... Isso é compensação. Mordida profunda, precisa colocar na posição certa, né? Então, resumindo, como se corrige isso? O atleta de bodybuilding, às vezes, não usa nenhum protetor de boca. Ele vai apertando, e isso, fisicamente, os dentes não aguentam isso. Vai rangendo. Vai trincando. Mecanicamente trinca, quebra. Tem casos de atletas rachando os dentes na metade. Desgasta tudo pela metade. Aí aprofunda aqui, aí mexe, aí diminui as alavancas. E como corrige isso? Alinhando, balanceando, colocando a suspensão na posição certa e colocando um protetor ideal esportivo. Ah, bom. Que coloca a mandíbula na posição e a pessoa... É tipo aquele protetor que um boxeador usa, não? Parecido. É parecido, né? O material é parecido. Pouco parecido. O que o boxeador usa é para evitar cortar a língua, os impactos no crânio, né? Uhum, é claro. Esse protetor, ele pode ser feito também para isso, mas ele é colocado na parte de baixo da boca, é um silicone especial, Tá. que posiciona a mandíbula na posição correta. Ele não é só um protetor. Então isso é feito individualmente para cada pessoa, para cada mandíbula, para cada estrutura óssea que a pessoa tem. Se você perdeu o seu, pode falar assim, me empresta o seu aqui. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Porque realmente, né, o encaixe não vai dar certo. Não vai dar certo. Então isso tem muitas pessoas que têm um desvio de mandíbula para um lado e para o outro, às vezes não quer tratar, tá bom assim. Não, então vamos trabalhar o esporte, trabalhar isso, colocando essa mandíbula na posição usando esse protetor. Aí você vai ter um aumento no desempenho. A sensação que dá, que as pessoas me relatam, é que ficou mais forte. Mas não é que tem mais força, é que mexeram nas alavancas do corpo. Então a mandíbula... Não é efeito placebo, né? A pessoa vai sentir... Porque às vezes eu tô falando do efeito placebo pela questão da pessoa falar assim, eu tomei determinado medicamento, acabou minha dor de cabeça, mas aquele era só uma farinha, né? Não, isso é testado na hora. A pessoa experimenta testa, faz o treino com o aparelho, sem ele, experimenta tudo. Isso é tudo testado porque é tudo baseado em biomecânica. Isso é anatomia pura. Biomecânicas musculares, de coluna, porque interfere diretamente. Você mexe nas alavancas. Quando você melhora a sua alavanca, você levanta muito mais força. Porque você tem o apoio necessário, né? Exatamente. É como se a pessoa estivesse pisando torto e o pé agora está pisando certinho, ela tem mais apoio, né? A área de atuação do corpo está mais Eu tive forte. um cliente atleta, no atleta esportivo, corria muito, competia, e ele tinha o peso puxado para o lado direito, mas chegava no lado só e o mandíbula virado para o lado. Então ele apoiava o direito e puxava com o esquerdo. Isso perdia rendimento. A passada, né? A passada. Quando ele corrigiu a mandíbula, ele alinhou o corpo e começou a melhorar a chegada. Eu acho que meio segundo que você melhora para o desempenho de um atleta, já é medalha de ouro, né? Exatamente. A diferença é essa. Ali eles lutam por milésimos de segundo. Exatamente. Mas, doutor, essa questão, então, da pessoa... Ela vai lá no seu consultório e você faz esse check-up todo dessa parte facial dela. Sim, é um exame que demora em média 1h30 para análise corporal, bucal e análise das radiografias também, para saber se a pessoa tem encurtamento aqui na traqueia,
devido à posição da mandíbula, faz os traçados nas radiografias, nos exames todos, para saber como que está a estrutura. E também eu peço alguns exames médicos, dependendo do tipo de dor que a pessoa tem, qual é a queixa, para ver quem são os profissionais que vão trabalhar junto. Uhum. Porque aí o senhor vai direcionar para alguns profissionais que vão auxiliar se é uma questão mais de respiração, né? Se a pessoa... Exatamente. E às vezes acontece também da pessoa fez lá o laudo, você verificou lá que a concha da boca dela está muito prejudicada e fala assim, ó, realmente você vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo? Ou não? Depende. É lógico. Cada né? caso. Vai depender. Depende. Mas assim, já chegou a esse ponto do senhor ter que indicar, olha, realmente o seu caso é só cirurgia? Ou conseguiu regredir de tal ponto? 97% dos casos regredindo com aparelhos ortopédicos e posturais. Para quem tem medo, então, de uma cirurgia, de uma rinoplastia aí, E né? quem tem paciência de esperar um ano, então... Porque a recuperação de rinoplastia, a pessoa vai passar um apertinho ali durante um bom período também. Exatamente. Muitos problemas de coração são causados por respiradores bucais, pessoa que ronca, a apneia. É assim, E é resolvido durante a noite, com os aparelhos específicos, né? Também por causa disso. Ué, doutor, então realmente o negócio da boca está mais complexo do que muitas pessoas imaginam. Olha, eu só falei 5%. Que o assunto ele vai aprofundando, né? Mas cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa é um universo. Cada paciente tem uma... Para saber quem problema. São as pessoas que vão tratar, mas a boca, a saúde começa pela boca. Não, sem dúvida. E interessante mesmo, né? Porque a pessoa mastiga mal, vai para o estômago, vai para o intestino, vai sendo uma consequência. Se você tritura mal os alimentos, não vai ser absorvido corretamente. E se você respira mal, os pulmões não vão funcionar perfeitamente. O que acontece? A pessoa que respira muito pela boca costuma ter muito problema de barriga inchada, que o ar vai para o estômago. Sim. Constantemente ali. A hora que corrige, melhora muito. Melhora as posturas. O fato da respiração estar intensa, saudável, você tira a acidez do sangue. E você tira a acidez do sangue, isso aí já é uma porta aberta para a solução e evitar muitas dúvidas. Altera o pH, vamos dizer assim? pH. Inclusive o câncer, né? Sim. Nossa, doutor, mais profundo. Eu acho que a gente vai ter que marcar depois um outro dia o senhor com outros especialistas para a gente aprofundar nessas áreas, hein? Saber o que pode ser feito, né? Tô com enxaqueca, tô com dor aqui, não sei o que é, dor no pescoço, que não deixa eu dormir. Avaliar quais são, aonde está vindo isso, né? Aonde está causando as pressões aqui. Tá dando porque dor às vezes no a braço, pessoa dorme mão. 10 horas no dia, mas dorme mal, porque a boca está aberta, está roncando, né? Não tem aquele sono profundo. E não respira bem. Interessante mesmo. E não respira bem. Todos os problemas do ser humano é na questão respiratória. A maioria, né? Não, então esses tratamentos que o senhor traz aí para as pessoas, lógico, que nem o senhor falou, é individualizado. E lá na sua rede social o senhor coloca muitas informações nessa área, doutor? Tem fotografia de casos antes e depois, algumas filmagens e alguns vídeos. Tem alguns vídeos sobre essas terapias integrativas. A gente trabalhando em conjunto, né? Com esportes, atletas. Doutor, e eu quero entender um negócio. Com esse conhecimento que o senhor já adquiriu, o senhor nunca pensou em criar um curso digital aí para os dentistas, para os médicos aí na área, né? Quererem evoluir? Sim. Hoje a demanda de pessoas que querem trabalhar com dores é um pouco pequena. Porque hoje tem muitos atrativos na odontologia, que é a estética, a harmonização facial, que está muito em moda, e ortodontia, que é estético, então puxa muito para esse lado, né? Já tem-se um projeto para se fazer um curso junto com outros profissionais, né, da área da psicologia, da PNL, né? Inclusive a Betânia, que esteve aqui também, sim, recentemente, que trabalha com PNL, já está nesse projeto junto. Não, e a doutora Betânia, ela utiliza, né, essas placas no dente. O dia falou comigo que foi para academia e tinha esquecido, aí o personal falou assim, ó, você está mais fraca, né, você não está usando a plaquinha. Exatamente, não, mas tem casos de problemas dentários, de bruxismo, e gengiva sangrando, que eu resolvi indicando para ela. Não é mesmo? Porque são problemas emocionais. Eu consigo detectar, como eu não sou psicólogo, eu conheço o processo, consigo detectar, mas eu não sei tratar aquilo.
Aí eu tenho que indicar para quem que vai. Igual o caso que eu tive de uma cliente que estava com dor na ATM. ATM é isso aqui, ó, articulação. Aquilo não sarava de jeito nenhum. Posturava, mexia, que não sarava de jeito nenhum. Bom, isso não é comigo. Mandei para um osteopata avaliar. O que é osteopata? É um fisioterapeuta especializado nessa linha, da quiropraxia também, né? Então ele descobriu que esse osso aqui, por um acidente de moto, saiu fora do lugar. Então colocou fora do lugar, então puxou esse osso lá para trás. Então a mandíbula não encaixava, ficava causando dor. Então depois do acidente que ele foi ter a dor, né? Não era uma coisa que veio com ele. Depois que passou a osteopatia, ele desentortou para lá, empenou aqui, pegou na posição, voltou no lugar, a dor na articulação sumiu. Interessante, né? Então é uma dor resolvida pela osteopatia. Muitos casos de quiropraxia também, a pessoa está com dor na mandíbula, não está mordendo errado, vai ver um tombo que levou aqui, saiu fora a coluna, interferiu aqui. Então é preciso... Às vezes caiu do cavalo, né? Exatamente. Caiu do cavalo. Isso aí. Tem várias interpretações aí. É, lógico. É um jogo de palavras aí. É trabalhar em conjunto, sabendo para onde que vai, o que é para... Eu brinco assim, o que eu fui desenvolvendo com o tempo foi a sensibilidade de olhar para a boca da pessoa. E falar assim, não é só dente. Não, olhar, falar assim, escutar o que o corpo dele está pedindo, interpretar. Olha, você precisa disso e disso. Se você for num especialista, você vai puxar para a área dele. Sim. Qualquer um, cada um tem um normal, ponto de vista. Normal. Então o que eu faço? Eu escuto a boca do cliente, vejo os dentes, o que eles estão me dizendo, escuto o corpo e vejo o que o corpo está pedindo. Não é o que eu quero nem o que o cliente quer. Às vezes o cliente quer uma coisa, não, isso aqui não é agora. É, igual o senhor falou, não é hora de colocar uma lente de contato, por exemplo, né? Não. Porque tem que tratar tal coisa antes. Exatamente. Porque as pessoas às vezes chegam lá e falam assim, não, eu quero colocar aqueles dentes tipo queijo, né? Isso, tipo dente branco. de queijo, branquinho. Mas fala, não, mas você tem que tratar primeiro determinado problema. Mas, às vezes que a pessoa quer colocar muita coisa, não tem espaço para Exatamente. Ela fala, não tem jeito. E uma coisa que eu observei, doutor, de certo tempo para cá, as crianças praticamente não têm mais os caninos, né? Assim, a gente não vê. Antigamente eu observava que a boca da pessoa tinha mais os caninos. Não sei se é por conta desse tanto de dente que o pessoal coloca hoje em dia, a boca da pessoa está totalmente reta. Isso causa algum problema também? Não, com o passar dos anos, o adulto, os dentes vão perdendo as pontas, isso é natural. É um desgaste, né? É um desgaste natural que vai modificando, isso é normal. O que acontece muito hoje, é muito comum, as crianças nascerem sem o germe dentário. O que é isso? É aquela sementinha do dente que vai nascer o dente definitivo. O dente de leite sai e vai entrar o dente definitivo. Muito comum nascer sem os dois laterais aqui, nasce sem o siso, entendeu? E muita gente fala que isso é evolução, né? Eu já ouvi falar mesmo. Não tem nada a ver com evolução isso aí, isso é desarmonia. Ou seja, ela pode estar sem o siso e no futuro ela vai ter que fazer um implante, talvez. Pode ser que tem que colocar. Pode ser. Já coloquei implante no siso para harmonizar a arcada. É porque também, às vezes tem de um lado e não tem do outro, né? Pode ficar desalinhado. Isso é desarmonia. Não tem nada a ver com evolução isso. Poxa, o pessoal falando que no futuro o ser humano já ia ficar sem dente para sempre, né? Não vai. O que vai estar acontecendo no futuro é que a alimentação está ficando muito pastosa, né? Muito fácil de mastigar, né? Aí não tem mais aquela Está muito fácil. força. Então, o fato de não mastigar, não tracionar os dentes, o osso do ser humano não foi feito para você mastigar com coisa leve, não. Nós fomos feitos para triturar, para mastigar com vontade mesmo, né? Até um certo ponto. E isso mantém as estruturas respiratórias intactas. Você ficar comendo só coisa pastosa ali, você começa a atrapalhar esse sistema todo. É verdade. Doutor, eu quero até aproveitar o pessoal aqui, olha, se você não se inscreveu, tá perdendo tempo de conhecimento, de aprender coisas novas e de evoluir, tanto na área da saúde, da estética, de tudo. Estamos batendo um papo aqui com o doutor Roberto, estamos aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo bastante coisa aqui, tá? E quero que você pegue o link desse vídeo e mande para os seus conhecidos, para os seus familiares, nos ajude a divulgar o nosso podcast aqui, o Doutor Pod. Aí curta, se inscreva e compartilhe. E, se possível, ative as notificações para que você fique sabendo sempre quando nós lançarmos aqui um vídeo novo. E segue lá, @doutorpod no nosso Instagram. A nossa produção tem colocado muitos cortes desses vídeos e acredito que vai ser, para você que está na correria do dia a dia, vai ser muito útil, porque são dicas preciosas. E eu quero pedir para você também seguir o doutor
lá nas redes sociais dele. Qual que é seu Instagram, doutor? Tá colocando na ali, tela ali, ó. a produção é rápida. Rapidinho. @dr.roberto de Paula. Esse de Paula aí, doutor, é do pai ou é da mãe? É do pai. Do pai? É de Paula mesmo? Paulo também. Que bom demais, hein? Doutor, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso podcast, mas eu queria que o senhor deixasse uma dica para o pessoal. Como que faz também para te encontrar, além das redes sociais, um telefone, alguma coisa assim, para que eles possam mudar de vida? Eu acho que o nosso podcast aqui, o foco dele é para que a pessoa conheça profissionais que ajude a mudar de vida e mudar para melhor. Sim, tem os contatos da clínica, eu posso pegar e te passar agora, então coloca no final do podcast. Eu coloco na descrição do vídeo. A pessoa que estiver interessada pode ligar. Maravilha. Tem Mas pelo Instagram tem tudo também, né? Tem tudo lá. No Instagram tá fácil. Tá fácil de achar. Então, as suas considerações, doutor, que a gente pode passar para o pessoal aí para eles mudarem de vida. Eu posso dizer que mente sã, corpo sã. Trabalhou a cabeça, trabalha o corpo. Principalmente se é emocional e respiração boa, o corpo fica bem. E a saúde começa pela boca. Então, qualquer sintoma que vocês sentirem, questões respiratórias, tudo, além de ir nos médicos também, vá ao dentista. Especialista nessas áreas de ortopedia, avalia antes para saber se há alguma questão respiratória. E muitas coisas se resolvem no dentista. Muito bom, doutor. Então, chegamos ao final do nosso Doutor Pode. Eu quero já deixar aqui o convite para o doutor Roberto vir outras vezes aqui, trazer às vezes colegas também de profissão, colegas da vida, né, doutor? E a gente poder fazer bate-papos mais aprofundados sobre cada tópico, porque nós falamos aqui de uma forma mais generalista, mas nós podemos falar de cada tópico. Então, se você já ficou com aquela duvidazinha atrás da orelha, ou atrás do dente, talvez, você pode colocar aqui nos comentários, que nós vamos passar para o doutor, e à medida que formos tendo uns comentários relevantes, nós vamos assinar e a sua pergunta vai aparecer aqui no nosso podcast. Então é isso, pessoal. Eu quero te agradecer e nos vemos no próximo Doutor Pode. Um abraço, até mais.